Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Sou Daniel Japiaçu, professor de Física, estou no doutorado de Ensino de Ciências aqui em Portugal. Você está no canal Física é Vida e nós estamos falando nessa playlist a respeito do trabalho de conclusão de curso. Hoje, especificamente, vamos falar sobre os resultados no trabalho de conclusão de curso. Adianto que o pior já passou. Depois que a gente faz a fundamentação teórica e a metodologia, não que os resultados sejam mais simples de fazer, ou que dê menos trabalho, mas é que depois de escrever a fundamentação teórica e a metodologia, a gente já está num ritmo de escrita que para escrever os resultados não será algo tão desafiador agora. Claro que para que a gente possa escrever os resultados, a gente precisa já ter os dados que foram coletados e que você explicou como esses dados foram coletados lá na metodologia, e é a parte em que vocês vão fazer a análise desses dados. O resultado basicamente é isso. O resultado não é você indicar o que você aprendeu necessariamente, O resultado é você mostrar quais foram os dados que você coletou e qual foi o direcionamento que os dados nos levou. Isso requer de nós o que a gente chama de análise dos dados. Para você fazer uma análise dos dados, normalmente a gente pode fazer o seguinte: a gente faz uma comparação entre os dados que a gente coletou e a fundamentação teórica. Deixa eu dar um exemplo. Digamos que você esteja fazendo uma investigação a respeito de uma teoria de aprendizagem ou de uma metodologia pedagógica, por exemplo, e que essa metodologia pedagógica indica que os alunos aprendem mais ou menos se fizer isto ou aquilo. Você vai aplicar essa metodologia com algumas ferramentas que você possui e quando você fizer a sua investigação, quando você for a campo, verificar se os alunos realmente aprenderam, você vai ter os dados referentes a esse aprendizado. E a análise dos dados é você fazer essa comparação. Será que os alunos realmente aprenderam? Qual foi a parcela de alunos que realmente aprenderam aquilo? E uma das coisas que é muito, muito, muito importante a respeito dos resultados é como a gente faz para inserir gráficos no nosso trabalho. E para inserir gráficos, eu vou apresentar para vocês uma ferramenta que acho que assim fica melhor, uma ferramenta que todos nós já conhecemos, que é o Microsoft Excel. De modo que no Microsoft Excel, depois que você abre, você tem aqui, cada janelinha dessa, cada retângulo pequeno desse representa o que a gente chama de uma célula. A célula é um mecanismo de entrada de dados. E eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma relação, por exemplo, digamos que eu tenho aqui um grupo 1, aqui um grupo 2, botei grupo 2, falei grupo 2, escrevi grupo 3. Aqui eu tenho um grupo 2, um grupo 3, um grupo 4. Eu vou fazer uma comparação entre esses grupos a respeito do gosto, por exemplo, sabores de pizza. Sabor de pizza 1, sabor de pizza 2, sabor de pizza 3, sabor de pizza 4. Um exemplo, Você pode fazer isso com diversos dados diferentes. Até porque você pode extrair diversos gráficos diferentes. Aí eu tenho um certo toque para deixar isso aqui mais bonitinho. Eu vou colocar aqui todas as bordas. Eu gosto de colocar também a borda externa mais espessa para ficar assim mais bonitinho. Deixa eu aqui dar um zoom para ficar melhor para vocês enxergarem, tá bem? Então aqui, aqui o grupo 1, sabor de pizza 1, vamos dizer que 3 pessoas gostam. O grupo 1, sabor de pizza 2, acho que ninguém gosta, por exemplo. O grupo 3, grupo 1 gosta do sabor de pizza 4. 4 pessoas gostam do sabor de pizza 3, aqui sim. O que é que eu vou colocar? Números aleatórios, esses valores que vocês estão colocando, que vocês vão colocar aqui, serão referentes aos resultados que vocês obtiveram
nas pesquisas de vocês, certo? Aí, ó, quando a gente tem isso, para inserir o gráfico, a gente faz o seguinte, ó. A gente seleciona a tabela inteira, né? Porque eu estou fazendo isso porque eu quero relacionar os grupos com os sabores de pizza. Né? Se você for fazer, por exemplo, a relação entre distância e tempo, velocidade e tempo, a gente faz isso na física, por exemplo, fazer um relatório de física, aí você vai colocar, não assim, né? Mas duas colunas e relacionar o x e o t, por exemplo, né? Aqui é de uma forma diferente. Aqui eu estou aqui fazendo a seleção, né? A relação entre grupos e sabores de pizza. Aí a gente vai aqui em inserir, ver que aqui aparece gráfico, ó. Aqui aparecem os gráficos recomendados ao que a gente tem aqui, né? Mas existem uma infinidade de modelos, ó. Uma infinidade de modelos. Aqui tem os que ele recomenda, mas aqui aparece, ó, gráfico de linha, de pizza, barra área, gráfico de dispersão, mapa, enfim, tudo vai depender daquilo que você quer demonstrar, daquilo que você quer analisar e o que se encaixa melhor naquilo que você quer mostrar. Né? Eu, por exemplo, vou querer um gráfico de coluna dessa forma aqui. Vê que aqui, ó, nesse primeiro ele coloca os sabores de pizza aqui na parte de baixo e as colunas eles representam os grupos. Aqui no outro ele coloca as colunas como sendo os sabores de pizza e aqui os grupos, né? Embaixo os grupos 1, 2, 3 e 4. Eu vou colocar esse só para a gente fazer o teste, né? Aí, ó, aparece aqui o gráfico. Né? Aqui tem o grupo 1, gosta, aqui, ó, sabores de pizza, esse, enfim. Aqui eu vou colocar o título do gráfico, você pode colocar grupos em relação aos sabores de pizza, por exemplo. Né? Aí você vai, ó, aqui seleciona o gráfico, copiar, aí você vai lá no Word, deixa eu interromper aqui o compartilhamento, só para mostrar para vocês o Word, tá bem? Você vai dar um Ctrl C, aí você, deixa eu colocar aqui para mostrar o Word para vocês. Você vai no Ctrl C, ó, aí eu já tinha feito esse teste antes, por isso que está aqui. Ctrl V, apareceu aqui, ó, o gráfico, sabores, grupos em relação aos sabores de pizza, já aparece aqui no Word. E é simples desse jeito, tá bem? É simples desse jeito. Agora eu queria falar rapidamente sobre um esquema que é infalível para que você pelo menos acerte a estrutura de como que se apresenta os resultados. É importante que quando você apresenta os resultados, não, digamos que você coletou dados numéricos, que você não simplesmente apresente uma tabela ou um gráfico. Né? Nos resultados, você precisa também dar uma interpretação daquele gráfico. Então é sempre bom você fazer o seguinte, você faz uma introdução a respeito dos resultados, né, que você pode começar assim. Após a coleta dos dados, nós fizemos uma seleção dos dados dessa forma e daquela forma. Se por acaso o seu orientador indicar alguma forma de análise de dados, você cita essa forma com a devida referência. Né? E nós obtivemos a figura 1, aí você mostra lá no gráfico, né? A figura 1 é o gráfico, e esse gráfico representa a relação entre grupos e sabores de pizza, e a partir do gráfico nós conseguimos perceber isso e aquilo, que vai de encontro ou que ficou um resultado inconclusivo, enfim, existem várias interpretações para aquilo que nós podemos obter quando nós temos os nossos gráficos e os nossos resultados. Agora tem uma questão. Existem trabalhos que você não vai a campo fazer uma coleta de dados, né? Logo, não necessariamente precise ter um capítulo com o nome resultado no seu TCC, né? Se, por exemplo, você está fazendo uma pesquisa bibliográfica, o seu TCC é uma pesquisa bibliográfica sobre um certo tema, ou você está estudando o estado da arte de certo tema, de certa universidade, de certa faculdade, ou do curso que você faz, né?
o resultado ele já está atrelado com os dados. Por quê? Porque você indicar, por exemplo, que tantos trabalhos falaram sobre certo tema e outros trabalhos falaram sobre o outro tema, já é o seu resultado. Então, é preciso tomar cuidado com os itens que a gente coloca. Às vezes, convém, em vez de você colocar resultado, você colocar, sei lá, impressões, considerações do que obtemos, enfim. Converse sempre com o seu orientador a esse respeito. Porém, voltando a falar sobre o esquema infalível, certo? Vou retomar o esquema infalível mais uma vez. É importante que o layout, a visão do seu resultado sempre tenha texto, se for o caso, tabela, comentário, texto, gráfico, comentário, texto, tabela, comentário e assim por diante. Né? Claro que você, dependendo do caso, você pode colocar vários gráficos em sequência, várias tabelas em sequência, porém sempre precisa haver entre as tabelas e entre os gráficos, texto em cima introduzindo a tabela ou o gráfico, texto embaixo dando um comentário, uma interpretação da tabela e do gráfico. Ok? Essa foi a nossa dica, pessoal, sobre como que vocês podem escrever os resultados do TCC. Espero que tenha tudo ficado entendido. Desejo a todos, mais uma vez, uma ótima jornada nesse caminhar que é a escrita do trabalho de conclusão de curso. Fiquem bem, deixa a dúvida aí no comentário, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo, falando agora sobre as considerações finais. Deve ser um vídeo mais curto, porém também não deixa de ser importante nós conversarmos sobre as considerações finais. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.